Vamos deixar o Instagram encontrar as pessoas, avisar as pessoas. Olá, Pedro. Oi, Si, tudo bem? Fabiane, tudo bem? Lígia, tudo bem, gente? Vamos deixar aí avisando as pessoas. Deixa as pessoas entrarem. Galera, hoje a gente vai falar. Tudo bem? Que bom, Silene. Obrigado. Hoje a gente vai falar de prosperidade financeira, vamos falar de abundância, vamos falar de paternidade, maternidade, como influencia na nossa prosperidade. E hoje a gente tem uma convidada mais que especial, tá? Vamos ver como que vai entrar. Tudo bem, Cláudia? E aí, Olá, querida! Tudo gente, bem? tudo? E você? Tudo ótimo, e com você? Graças a Deus! Animadíssima para a nossa super live. Super, 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 as pessoas estão entrando. Calma aí, deixa eu te perguntar uma coisa. Você tá na horizontal ou você tá na vertical? Porque para mim tá Tô na na horizontal, você vertical. tá certa. Calma que eu dei um zoom e agora eu não sei desunzar. Desunzei. Eu tô na vertical. Ai, você tá perfeita, tem que ser Tá, assim. então tá bom. Estão Oi, me ouvindo, gente? Sagrado masculino tirando sarro só porque eu tô perfumada. Ele falou, mas é vídeo. Ai, gente, mas perfume traz o astral que eu quero. Eu tô me Traz uma conectando com a minha energia boa, energia. né? E Exatamente. aí a gente vai falar de prosperidade. Perfume tem muito a ver com prosperidade, né? Porque a Exatamente. atração, tem um processo da atração à prosperidade. Não é? Olha lá ele, como faz pra ser linda assim? Cecília, minha linda, tudo bem? Henrique, tudo bom? Oi, Rick. Olha só. Aê, que bom. E hoje a gente vai falar de. Vamos falar, na verdade, de prosperidade financeira. Eu ia falar sagrado feminino, ótimo, né? Tô com sagrado feminino na cabeça. Vamos falar de prosperidade financeira, vamos falar de bater um papo super legal. E a gente estava conversando sobre isso e como que nossos as influências, nossos pais influenciam a nossa prosperidade financeira, né? E olha como que o universo é interessante. Carol, tudo bem com você? Hoje eu atendi algumas clientes à tarde e duas clientes veio exatamente para trabalhar exatamente a prosperidade financeira. O universo é muito interessante, né? Ele traz esse processo pra gente, né? Quando a E a gente vai gente começar a escolhe, conversar. né? A gente põe a pauta que a gente quer e aí ele começa a trazer o conteúdo. E conforme a gente vai se tocando disso, a gente pode usar a nosso favor. Exatamente isso, exatamente. Vamos lá, se apresenta aí pra gente, fala do seu trabalho, você tem um trabalho magnífico, as bem-amadas, é muito gostoso esse trabalho, fala um pouquinho de você e aí a gente entra no, no, no tema. Jesus amado. Olá, gente. Eu sou Helena, das Bem-Amadas, autora e escritora do livro O Mundo é das Bem-Amadas. Faz 5 anos que eu tô nessa jornada. Bom, desde que nascemos, né, estamos aqui para aprender, mas eu fui, tipo, não tive mais como fugir do autoconhecimento. O autoconhecimento sempre foi bem presente na minha vida. Mais de 5 anos para cá, eu criei um conteúdo e comecei a querer trabalhar com ele e levar para outras mulheres e homens também. E basicamente, né, no meu trabalho, a gente que você estava falando de sagrado feminino, eu nunca uso essa etiqueta, porque eu acho um trabalho muito importante, mas mas que agora eu acho que cada um tem que encontrar o seu tom, né? E quanto menos labels a gente coloca, mais melhor é. Você tem que se descobrir, você tem que descobrir o que você gosta, você tem que descobrir o que é seu, o que era dos seus pais, o que era, né, da sua família. E esse trabalho interno, essa viagem interna, é onde eu auxilio, que é ir para o universo da mulher e tentar levar essa luz, levar esse direcionamento, limpar um pouco, ajudar a lapidar, né? Para a gente Sim, encontrar o nosso brilho, porque estamos todos aqui neste planeta para brilhar, para cumprir com os nossos dharmas, nossa leveza, alegria, beleza, tudo.
Então é isso. Acho que é bem importante esse processo, né? Da gente começar a tirar um pouco os rótulos do que é aquilo, daquilo outro, e tentar fazer uns processos de observação, de autocura, de entendimento do que é o nosso eu, das nossas diferenças internas, né? É como é difícil a gente fazer isso e como é importante a gente fazer isso, né? E não ficar pensando em rótulos o tempo todo, né? Totalmente, totalmente. Então, eu até tinha conversado com o Thiago uns tempos atrás, a gente trocou altas ideias, né, sobre como foi toda essa transição, de o que a gente podia falar, e a gente tinha todos os assuntos em comuns, assim, todos os assuntos que eu trabalho, ele também trabalha, foi, tipo, lindo, mas cada um, né, a sua maneira, com seus dons, né, e... Ai, meu Deus do céu. Tá vendo? Pra mim também tá cortado. Sobe um pouco mais a câmera. Ah, tá bom. Isso. Eu não sei, pra mim tá na vertical e tá muito estranho. Aí, Obrigada, Sagrado. E Bia Enes, minha querida amada dos States. O Thiago também, né? Trabalha com o mundo inteiro. trabalho, graças a Deus a gente tá no mundo inteiro aí, sempre conversando. Acho que eu já atendi uma do Canadá, uma pessoa do Canadá. E que Tá delícia, sempre gente. trabalhando aí. Gente, e para quem já está aí na live, vamos colocando como está a vida financeira de vocês, e aí depois a gente vai decorrendo o assunto. Como que está a vida financeira de vocês? Vocês querem prosperidade? A prosperidade é um tema que é importante para vocês hoje. Eu sei que é o foco. Dri, tudo bem? É um foco de muita gente aqui tentar buscar a prosperidade financeira, entender o que é a prosperidade financeira. Tem muita gente que me perguntando por que que minha prosperidade financeira não flui. Às vezes eu tenho muito dinheiro e a prosperidade financeira não existe, porque existe muito disso, né? A gente tem um fluxo Uhum. contínuo de dinheiro ali, mas quando você vai verificar a situação, você está sempre no vermelho, está sempre com dificuldades. Acho que é muito importante isso. E a gente estava falando, a gente pensou em falar de ancestralidade por várias situações, né? E ancestralidade, quando a gente fala disso, é como que falar dos nossos pais, né? Entender os nossos pais, o papel dos nossos pais na nossa prosperidade financeira e também no nosso processo de propósito de trabalho, porque o trabalho está muito ligado ali com o nosso processo de ganhar dinheiro hoje, né? Por mais que eu trabalhe as duas áreas separadamente na minha terapia, as duas acabam se interligando o tempo todo, né? Claro, e eu acho que o trabalho, né, que você está falando, muitas vezes, a grande maioria das pessoas até hoje que eu atendi acabam escolhendo profissões inconscientemente para agradar os pais e para conquistar, quando na verdade e depois se frustra e depois, né, não se realiza porque está vindo de um lugar dessa, né, dessa carência, de querer essa aceitação. E ao mesmo tempo, depois que você entra no processo de um autoconhecimento e você vai trabalhar, né, quem sou eu, qual que é o meu propósito, como que eu posso alimentar, como eu posso aumentar minha prosperidade, aí você tem que voltar para os seus pais, porque a gente é como raiz, né? Tipo, como uma grande árvore. Então a gente tem que ir lá ver como estão as nossas raízes, como está a terra lá onde a gente está plantado, quanto que é seguro que estão as nossas raízes lá embaixo para a gente poder crescer, né? É exatamente isso. Acho que quando a gente fala de trabalho, né, principalmente, a gente entende que o trabalho vem muito do processo do masculino nosso, às vezes, até hoje vem muito, não deveria vir, mas vem muito do nosso processo masculino. E aí a gente tem que entender o que os nossos pais entendiam de profissão pra gente, o que a gente absorveu desse processo de profissão da gente e depois colocar um processo para fora, mas também tem um processo das crenças limitantes que a gente adquire quando a gente é criança, né? Então tudo aquilo que nossos pais vão falando quando a gente é criança, referente a dinheiro e referente à nossa vida também, ela acaba trazendo essa nossa vida agora, né? Tipo, o que está sendo um reflexo daquele nosso passado, das nossas crenças, daquilo que você acredita no mundo, principalmente, né? A gente fala de crenças e às vezes rola um medo nas pessoas. Como você acredita ver o mundo? E como você acredita ver o mundo vai acabar sendo um espelho disso, né? E tem que ser nossa crença verdadeira, aquilo que está lá dentro da gente, não naquilo que está no nosso pensamento só, não na nossa mente consciente, é muito do nosso processo inconsciente. Então, assim, quando você pega o dinheiro na mão, qual sensação você tem? Você tem medo? Ou você acha que o dinheiro é sujo? Isso é muito importante, as pessoas Não, e eu esquecem de acho fazer esse tão processo. difícil, tão difícil. Eu, quando eu comecei a trabalhar a história da prosperidade, eu comecei a perceber isso, que cada vez que eu ia no caixa eletrônico e sacava dinheiro, era como se eu estivesse passando uma faca no meu pulso, assim, doía. E eu falei, aí caiu uma ficha, eu falei, gente, olha, né, o dinheiro é uma energia, olha como uma energia tão sagrada quanto outra qualquer. E, tipo, olha o sentimento que eu tô colocando a cada vez que eu tenho essa ação. E aí, a Sim, partir daí, a gente vai começando a puxar o fio, né? Mas é que a gente tem que
se auto-perceber, né? Sim, a autopercepção, a autoobservação é necessária nesse ponto, muito importante. Thiago, uma pauta astral, beijão pra você, vamos marcar sim, viu, querido? Ó, o Beijo. Kleber, você tá vendo o Kleber? Tem uma pergunta E viu o aqui. Kleber falando aqui, ó. Kleber, psicólogo e nesse momento procurando recolocação profissional no mercado de trabalho. Consequentemente, não tenho uma vida financeira. Estou atrás de minha prosperidade profissional e financeira. Kleber, é muito interessante quando a gente está nesse processo de não ter um trabalho, de não estar no trabalho. Muita gente encontra isso como um processo negativo. Eu, às vezes, entro até como um processo positivo, Eu sabia? também. Você consegue ter a opção de fazer, vou fazer algo novo. Quando a gente está dentro de um emprego já, e a gente quer fazer uma mudança na nossa vida, quer procurar um emprego novo, quer mudar nosso propósito profissional, é muito difícil você largar tudo que está fazendo e romper isso. Quando você já está nesse processo de não ter um emprego, é o momento de você refletir aquilo que realmente você quer fazer. Aquilo que realmente você quer colocar a sua energia, aquilo que você tem a ver com a sua alma também. Você está falando aqui que é psicólogo, então você tem que fazer uma reflexão nesse processo de psicologia. É isso que você quer? Como você quer trabalhar? Como você quer abordar esse processo de ser psicólogo, né? Porque a gente sabe que psicologia tem aí um ramo enorme para se trabalhar. E né, tem várias abordagens, várias formas de trabalhar isso. Então é trazer isso pra gente. A outra coisa, quando a gente está desempregado, a gente tende a ficar desesperado no sentido de achar que tá tudo errado. Né, que a gente não vai conseguir arrumar emprego, que tem Verdade. poucas oportunidades, que o Brasil está passando por uma fase difícil, começa a vir tudo aquelas coisas. A primeira coisa que eu falo é desligar um pouco a televisão, no sentido geral, sabe? Fechar um pouco para essas notícias que acabam trazendo muita informação para nossa cabeça e normalmente não é informação positiva e isso alimenta nossas crenças negativas, alimenta nosso medo, e isso vai alimentando e nossa coragem também vai diminuindo. Então é importante se isolar um pouquinho mais e começar a jogar uma frequência de novas oportunidades, novos negócios para o universo. Joga isso de dentro para fora. Não no sentido geral de você falar assim, vou procurar um emprego. Só não, eu estou aberto, o universo vai me trazer aquilo que é mais importante, mais necessário na minha vida agora. Não, e Entendeu? sabe, eu acho que ainda um adendo que é uma coisa que eu sempre falo para as bem-amadas, que é muito legal, que é você tá com tempo. Então, o que que você tem abundância agora? Porque a gente sempre tem abundância. A sua abundância nesse momento que você está desempregado é de tempo. Então tá, então todo dia de manhã antes de você sair da cama já com aquele peso, meu Deus, mais um dia que será? Não, você senta, você respira, abre a janela, vê o sol, vê a árvore, vê o céu, percebe como tá. Respirou, sentiu, aí vai lá e fala: o que eu posso fazer hoje para me amar? E Isso. através de se conectar com esse lugar em você, sua criança interior vai vibrar, vai falar: nossa, quero um sorvete. Aí, de repente, você vai lá, você chega para comprar o sorvete, e aí lá tem um anúncio, ou você encontra uma pessoa, e aí as coisas começam a acontecer. Mas conforme a gente vai trazendo esse movimento de dentro para fora, o que eu posso fazer hoje para me amar? Essa, né, ser o seu melhor amigo mesmo, ser a pessoa ponta firme. O universo vai te guiar através dessa voz, porque ninguém está aqui para passar perrengue, gente. A gente está aqui para aprender, para crescer e para ser feliz. Então, realmente, como o Thiago disse, aí veja como uma grande oportunidade para agora, para possibilidades infinitas. E que o que for melhor para você é o que vai aparecer. Então, se abra para receber, né? Uma coisa que é importante aí é as possibilidades infinitas. Às vezes a gente, quando está desempregado, a gente foca naquilo que a gente já teve como referência. E às Exato. vezes nada mais é do que uma mensagem do universo falando assim, tá na hora de mudar. Você enrolou Chega! tanto para mudar, chega de fazer isso. Vamos fazer um change, vamos fazer uma mudança na sua vida, vamos olhar outras oportunidades, entendeu? Porque o universo, quando a gente não começa a crescer, o universo vai arrumar formas da gente conseguir fazer a gente crescer. Nem que seja fazer a gente parar, ficar ali doído, sofrer um pouquinho pra gente resolver fazer alguma mudança na nossa vida. Então toda vez que você estiver sofrendo alguma situação que tá doída, que não tá legal, que você parou, é o universo te mostrando que na verdade você estava tentando ir pra um caminho que não tem nada a ver com o seu, às vezes, entendeu? Ou Exato. de Tem talvez. aquela. Você conhece aquela astróloga Susan Miller? Uma americana Sim. maravilhosa, gente. Eu tinha um livro dela que ela contava a história dela, que é incrível. Ela teve um acidente, eu não lembro mais que doença que ela teve que ficar paralisada na cama. E que E era depois por, ela sei foi lá, voltando, né? 6 meses, depois no total virou 6 meses. E que era isso, ela só não saía da cama, era tudo com ajuda. E foi nesse período que ela leu todos os livros de astrologia. Ela se ocupava, tipo, parecia o universo paralisando ela, que era uma tragédia de ter que ficar tanto tempo na cama.
E na verdade ela estava lá absorvendo, né? O que que vai me ocupar que eu gosto, que me faz bem. E era astrologia. E hoje ela é uma das maiores astrólogas, assim, de Uma mais referência à sucesso, astrologia. né? Referência da astrologia. Então o universo falou assim, para, você não tá com tempo, às vezes, porque a gente tem uma vida louca, às vezes, né? A gente parece que não respira, né? Eu tenho uma vida que tem hora que eu falo assim, ah, preciso, sei lá, comprar alguma coisa. Deixa eu olhar na agenda qual é o horário que eu vou comprar. Qual é a brecha? A gente brinca muito disso, né? Então, às vezes, o universo fala assim, para. Às vezes eu fico. Teve um momento que eu fiquei gripado, bem pesado, e era nada a vez o universo falou assim, Thiago, para, respira, não pensa mais em nada, vamos ficar só aqui um pouco mais, se contempla, é o momento de se contemplar. Então a gente tem que usar essas adversidades que ocorrem na nossa vida exatamente para isso, né? Para trazer esse processo nosso de parar, olhar e falar o que eu posso mudar, o que, que eu posso aprender com isso agora, o que, que o universo quer me ensinar, o que meu corpo quer me ensinar com isso. Porque às vezes o corpo nosso está pedindo uma parada. A gente precisa entender isso, né? Tem o Rick, o Mago, aqui, ele tá falando, depois de anos de estudo dentro da espiritualidade, magia, etc., vi que os nossos pais trazem muitos dos ensinamentos cristãos antigos que o dinheiro era algo ruim. Na verdade, a gente está num país que na sua soma maior é cristão e católicos, né? E não falando mal do cristianismo, porque acho que tem todos os benefícios e malefícios, como todas as religiões, mas assim, o processo cristão, ele realmente, ele vem de um... A gente vai ter que falar um pouco de história nesse processo, que assim, para controlar grandes massas, a gente tem que trabalhar a pobreza, porque aí quando a pessoa fica pobre, ela tem dificuldade de estudo, ela tem dificuldade de encontrar conhecimento, ela fica vulnerável, ela fica mais doente, então é mais fácil a gente controlar grandes massas durante esse processo de pobreza, né? Então você instigava a pobreza para conseguir controlar bastante pessoas. Inclusive, se você for buscar na história, mesmo os cristãos ricos, eles não seguiam tantas normas do cristianismo quanto os pobres. Os pobres seguiam a risca. Os ricos estavam lá, nas orgias, tocando terror, fazendo o que queriam, porque eles tinham dinheiro e poder. E se achavam absolutos, lógico. Mas assim, então se a gente traz esse processo cristão, eu trago, você traz, muita gente que teve pais cristãos vai trazer essa situação de dinheiro é sujo, dinheiro não é positivo, é mais fácil um pobre entrar no reino dos céus do que um rico, tem umas coisas assim, né? Sim. E O tem do também o processo do camelo. sacrifício também, né? Tem o processo do sacrifício. O cristão acredita muito no sacrifício. Quando ele está se sacrificando, ele trabalhou muito, aí ele ganha um pouquinho, quer dizer que ele está ali naquele processo espiritual evolutivo e não tem nada a ver. Na verdade, é totalmente ao contrário disso, né? Tudo que a gente está se sacrificando demais, na verdade, a gente está indo contra a nossa natureza, né? Está indo contra o destino. Uma árvore não é fácil uma planta sair da terra e começar a nascer, mas não é um sacrifício enorme. É doloroso, é devagar, tem um tempo correto, mas é um processo natural. Quando começa a ficar não natural, a gente tem que começar a fugir desse processo e entender que tem alguma coisa errada ali. Então, assim, a primeira coisa é tirar que o dinheiro não é divino. Acho que a Helena Essa tá se escuridão. movendo. Oi. Eu tô ouvindo sua voz, mas não agora eu tô te Helena vendo. está se movendo porque ela foi para as sombras, foi falar de igreja católica, ela até se retirou. É bem isso. Rodrigo, tudo bem? Maria Helena, tudo bem com você? Então, assim, o processo é bem esse, na verdade. É a gente resignificar esse dinheiro. Se a gente pensava que o dinheiro não é positivo, que os ricos não são iluminados, isso não tem muito a ver, não. Na verdade, a prosperidade é abundante, ela está o tempo todo no nosso universo, né? Ao tempo todo a gente pode acessar essa energia, e essa energia, a gente consegue acessar essa energia simplesmente pelo fato da gente estar vibrando na mesma frequência. Então, se você tem medo, eu acho que o dinheiro é sujo, você começa a afastar e você joga para o universo que você não quer essa sujeira para perto de você, que você não quer isso porque não é bom, você não quer isso porque isso não traz evolução espiritual ou não é positivo, né? Então, isso vem muito dos pais, sim, e isso é muito forte nos pais, é forte na sociedade, talvez, não é só nos pais nesse caso, isso aí você aprende na igreja, aprende no cotidiano com as pessoas. Não, e até o que eu estava falando para o Thiago, que eu estou numa fase muito de ir para a essência e de que dentro, né, da espiritualidade, do autoconhecimento, a gente trabalha muito isso. Se você é um peixe e falam para você escalar uma árvore e pegar frutas como um macaco faz, é óbvio que você vai ser a pessoa mais frustrada do planeta Terra, porque você nasceu para nadar, você nasceu para ficar lá feliz comendo algas. E estão te botando para escalar uma árvore, num lugar que você não tem estrutura para escalar uma árvore e pegar a fruta, que nem o macaco faz com toda a facilidade da vida.
Então, quando a gente começa a procurar esse lugar de verdade dentro da gente, aí também eu acho que é um sinal de que a gente está alinhado com a prosperidade verdadeira. Então, eu estava até brincando com o Thiago nas mensagens, quando a gente estava falando da live, que eu falei que recentemente, gente, foi uma manifestação muito mágica que eu ganhei uma viagem com meu namorado para a Amazônia. E que tem tudo a ver com esse meu momento agora, de me conectar com a natureza, de entender a natureza, de perceber o poder dela, como que a gente precisa dela, e quanto que ela precisa da gente, tal, 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 tal. Mas eu falei para ele, foi assim, um presente, que foi uma viagem que, nossa, me alimentou a alma. Mas se fosse eu, no meu dia a dia, na minha loucura, que tá lá no Instagram, vendo as fotinhos, curtindo lá, se fosse pelo meu ego, eu ia falar que eu queria ganhar uma viagem para Paris. Eu acho que eu ia pedir para uma viagem para ir lá na na floresta amazônica. Eu não tinha noção. Então, o quanto que é legal também a gente ir procurando a nossa verdade, assim, quais são as nossas aptidões, quais são os nossos dharmas, o que a gente tem fácil. Às vezes é falar, às vezes é escrever, às vezes é música, às vezes é fazer os outros rirem, não sei, mas todo mundo tem um dom, todo mundo tem luz, todo mundo faz alguma coisa, às vezes é cozinhar, todo mundo tem um dom. E quanto mais a gente se aproxima do nosso dom, mais, né, nosso Dharma, como chamam no sânscrito, mais perto da nossa verdade a gente fica. Eu tinha até um astrólogo que falava, se você não faz seus dharmas, se você não cumprir seus dharmas, você gera novos karmas. Então, tipo, nossa, viva a sua verdade, sabe? Busca o que te faz bem, é dançar, é cantar, não importa. Mas viva isso, né? Traga para sua vida, porque isso também ajuda pelos chakras, né? O chakra do prazer, que é o nosso segundo chakra, é o mesmo chakra da prosperidade, da abundância, da alegria, da paixão, né? Sim, na verdade a gente tem vários. O dinheiro, se a gente falar de chakras, né? Eu trabalho bastante com chakra na leitura de chakras, e aí a gente tem dois chakras que são bem correlacionados ao dinheiro, que é tanto o chakra básico quanto o chakra sexual aí do prazer. Então, se a gente não tem esse alinhamento de como a gente está pisando nessa terra, porque assim, o dinheiro em si é uma energia, só que ele é muito material. Ele está muito ligado com o processo material. Então você tem que estar alinhado com esse processo material. Se a gente quer uma estabilidade muito grande, é porque, de certa forma, dentro da gente, a gente já tem a energia da falta, o medo de não ficar estável. Então aí também traz um problema de estabilidade, um problema de prosperidade. Se você tem uma flexibilidade melhor, esse dinheiro vem com muito mais facilidade para cima de você, vem com mais força, porque você está ali rodando a energia. Eu vi o Rick falando em algum momento, falou assim, que a energia de prosperidade é uma energia de movimento. E realmente, ela é uma energia de movimento, é uma energia de troca acima de tudo, né? Uma coisa quando você retribui, você joga pro universo uma coisa, você vai ter uma retribuição. E nem sempre essa prosperidade, ela vai vir sempre direta no sentido só do trabalho. Por isso que eu falo, a gente foca muito no trabalho só, mas às vezes estou num propósito, ajudando pessoas de uma outra forma, e essa prosperidade dá a volta e chega em mim de uma outra forma também. Exato. Não tem que ser o mesmo caminho de ida e volta, entendeu? Não é naquele momento que eu dei, eu vou receber daquele momento também, ou daquela pessoa, ou daquela empresa. A gente pode trazer essas mudanças pra gente, sim, e pode vir de outros lados. É importantíssimo, mas é uma energia de atitude. Quando a gente não toma atitude, normalmente a prosperidade não vai trabalhar a nosso favor. A gente precisa tomar atitude. E aí também vai a necessidade do nosso chakra básico, né? O chakra básico é o chakra da gente fazer acontecer, né? E do De medo, colocar, né? testar, Ou de você fica andar. ou você se movimenta. Até porque se a gente tá com medo, esse chakra normalmente se fecha e se bloqueia, né? Tô com medo da vida, ele começa a se bloquear, né? Quando as pessoas têm tanto medo de andar, de viver a vida, quer tanto se enraizar com medo de prosperar, com medo de errar, começa a ter dor nas juntas, no joelho, começa a ter dor ali, dificuldade de não andar, porque tudo isso vai trazendo essa dor, essa dificuldade, esse medo da flexibilidade do movimento. E Então é importante. piriri também. Também pode. Não, é verdade, vai trazer todas as situações ali. E agora, E amor, a gente tá cheio de não, eu falo do perguntas. Eu chakra tenho do uma prazer. pergunta. O prazer tem a ver com realização também, né? Tem a ver com satisfação. Então, quando a gente está satisfeito com a nossa vida de uma forma geral, isso também é uma energia de prosperidade. Isso também traz o retorno pra gente.
E, Thiago, e a vida sexual ligada à prosperidade? A vida sexual é fundamental, na verdade, sabia? E na verdade, aí as pessoas falam assim, ah, mas eu sou solteiro, eu não me relaciono com ninguém. O problema não é nem isso, na verdade, não é só o sexo com o outro, é sua sexualidade com você, o seu prazer com você mesmo, o seu processo masturbatório, o seu processo de prazer. E nem sempre a masturbação tem que ser uma coisa só de movimentação dos órgãos genitais, pode ser uma masturbação mental, pode ser. Mas agora quando você traz aquela parte sexual toda bloqueada, com cheios de moralismos, de tem que ser desse jeito, tem que ser disso, a prosperidade vai travando. E vai travando, e vai travando, e vai travando. Eu vejo muito cliente travado e você fala assim, o problema é sexual. Total. É verdade Por isso. isso que eu te Quando o sexo perguntei. tá ruim dentro do casamento, normalmente o casal começa a ter uma queda financeira. Normalmente vai acontecer isso. Se não aconteceu agora, a partir de alguns anos vai acontecer. E se não está acontecendo com o seu marido ou com a sua mulher, pode ser porque a vida sexual deles pode estar boa e a sua de você não. E mesmo dentro de uma relação, mesmo não tendo a traição, né? Porque as pessoas vão falar, a pessoa tá querendo dizer que eu vou me trair. Às vezes dentro de um processo de casamento, de união, uma pessoa tá bem sexualmente, a outra não. Que Verdade. acontece isso, né? Às vezes o marido tá lá, feliz da vida, tá tendo a melhor relação sexual e bem tudo, e a mulher não tá. Ou o inverso, pode também estar acontecendo. Então, assim, é necessário fazer um processo de intimidade, regularizar o processo de sexualidade seu primeiro, e depois com o parceiro ou com a parceira, para que esse processo comece a abrir também. É muito necessário isso. Oh, Muito yeah, sério. É gente. Liberta essa magia fundamental aí. na vida, Liberta essa principalmente com magia. dinheiro. Sexo é saúde, sexo também é prosperidade financeira. Arrou! Não, é verdade, as pessoas têm muito tabu, as pessoas que são muito preconceituosas, têm muito medo, muita neura, muito tem que ser, muito dogma, a gente tá falando aí de cristianismo, né, mas a religião no modo geral, quase todas as religiões hoje ocidentais, ela traz um dogma muito forte em cima da sexualidade, né, e Com aí quando certeza. você tem esse problema desses dogmas na cabeça, o corpo querendo uma coisa e a cabeça dizendo que é certo ou errado outra, a gente consegue ter um bloqueio aí de prosperidade bem grande mesmo, bem grande mesmo. Com certeza. Com certeza. Voltando àquela parte do conceito de ancestralidade, porque às vezes muitos dogmas sexuais derivam da mãe e do pai, daquilo que é certo e errado. Então, mais uma vez, a gente fazer essa cura de quem é nosso pai, de quem é nossa mãe, pra gente é importantíssimo nesse caso também para fazer fluir a prosperidade no processo sexual. Verdade, gente. Eu até quero dividir uma experiência muito pessoal que eu fiz eu voltei, né, para o momento de concepção dos meus pais, numa regressão muito legal, que era com essa ideia de curar as raízes, entendeu? A motivação neurótica do divino, né, do meu propósito divino. E nessa terapia que eu fiz, que foi linda de viver, que você volta para a barriga, porque tem muitos neurocientistas que dizem que, assim, 50% da nossa personalidade, se não mais, é criada desde o período de concepção até as 6 primeiras horas do nosso nascimento. E foi muito curioso, porque eu voltei tanto, né, com toda a abertura que eu tenho, eu voltei para o momento que a minha mãe estava se produzindo para se encontrar com meu pai. E tipo, e aí eu falei, gente, depois, né? Depois que eu voltei tudo, eu falei, olha só, essa história da sedução. E muitas vezes eu não percebia, porque para mim sempre o dinheiro era uma coisa muito instável. Vim embora, vim embora, vim embora. Tipo, sempre foi um vendaval, assim, né? E aí eu depois conectei com a história da sedução, que muitas mulheres têm isso. O quanto que é importante seduzir, e os homens também, né? O quanto é importante conquistar, depois conquistou, broxou. E para as mulheres, o lance disso, da sedução. Então eu vou lá Sim. para seduzir aquele macho alfa que quero conquistar e tal, 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 e uso a lingerie, uso a maquiagem, uso o perfume, uso isso, uso aquilo, mas depois aquilo não se sustenta. Porque aquilo não está sendo você. Então, é tudo um jogo. Enquanto a gente está jogando, também fica nesse limbo, nesses altos e baixos. Eu tenho essa sensação também dessa relação. E que O daí jogo da foi muito sedução é isso, importante. né? Às vezes é jogo, esse jogo é muito chato, às vezes e muito gostoso ao mesmo tempo. Mas aí você joga, tem que esperar uma reação, e aí é boa, às vezes não é, aí você joga de novo, tenta, não tenta, e você fica nisso, né? E esse jogo, Exato. às vezes, definia muito esse processo da sua vida mesmo, né? Exato. E reflete também em tudo. Muito interessante.
Mas Ó, eu olha, tenho uma. temos muitas mais perguntas. Na verdade, temos perguntas que algumas pessoas mandaram. Deixa eu ver aqui. Tem uma engraçada, vou colocar essa pra gente discutir. Coloca que eu já tô indo. Fiz umas simpatias e tá dando certo, prosperidade. É engraçado isso, né? Porque as pessoas têm. Ô, Helena, dá uma levantadinha na câmera, calma que só tô vendo você. Ai, Ah, sim, perfeito. tá melhor, gente. É que agora eu tô carregando e estou com ele na minha mão. Então estamos um pouco tremendo, tá? É, tá ótimo. Acho ótimo isso, né? De simpatias e magias. Eu passo algumas magias para as pessoas. Acho que tem todos os processos magísticos que a gente tem que trabalhar, né? A prosperidade financeira, a gente já falou muito disso, ela tem muito a ver com o nosso elemento terra, né? Então, o nosso elemento terra, de estar na raiz, de entender como que é o plano terreno, de entender a prosperidade financeira, porque a prosperidade tem essa coisa mais material terrena, assim, mas é energia terra realmente. Mas aí, se você não consegue equilibrar os outros elementos, elemento água, elemento fogo, que é a criatividade, o sentir, se você não consegue as emoções, que quando você pega o dinheiro, tudo isso também vai trabalhando em você. Então é legal sim fazer algumas simpatias, algumas magias, acho que é bem apropriado, mas com responsabilidade, com conhecimento, entendendo o que está faltando de elemento, o que está faltando em você, como trabalhar com essa energia. Tem muita simpatia que as pessoas ficam fazendo e não Não, sabem e por é que que estão nem fazendo aquelas por um pessoas ritual simplesmente. que ganham na loteria, né? E depois perdem todo o dinheiro em questão de 1 ano, 2 anos, porque não se sustenta, porque não houve a transformação de dentro para fora. E eu Vou, acho vou falar muito uma coisa curioso. com isso e as pessoas vão ficar revoltadas comigo. Tem muita gente que assistiu, sabe, Os Segredos. Todo mundo acho que deve estar aqui, já deve ter visto O Segredo e deve ter visto uma situação que é a força do pensamento. E a força do pensamento pode realmente mudar nosso momento atual, pode mudar a nossa vida. A diferença é que a força do pensamento, ela joga algumas irradiações só pro universo. Quando a gente muda o nosso sentimento, nossa emoção e nosso credo, isso é muito mais forte. Óbvio. E aí, quando a gente muda só o pensamento, quero ganhar na loteria, quero ganhar, sei lá, 100 mil reais, você fica nessa situação, você pode até conseguir fazer o fato. Mas se você dentro não conseguir sustentar essa energia, não conseguir Exato. bancar essa energia, esse dinheiro vai embora. Entendeu? Exatamente. Mas eu acredito muito no sentimento. É isso, a pessoa fica lá, quero ganhar na loteria, quero ganhar na loteria, como eu fiquei por muito tempo, e aí cada vez que eu sacar o dinheiro no banco, sentia aquele gelo e taquicardia. Gente, gente, não dá, não dá, não dá. Mas Não posso dá. contar agora uma história que eu lembrei muito engraçada? A minha mãe tinha uma vizinha que tinha uma dificuldade de ganhar dinheiro, e ela estava precisando pagar umas contas e não tinha dinheiro. E aí ela começou a rezar pedindo os verdinhos, porque na época tinha uma época que chamavam dólar de verdinho, né? E ela falava, Isso. ai, fez lá também uma simpatia, que você estava falando de simpatia, eu lembrei, ela fez lá uma simpatia pedindo verdinho. Daí, um belo dia, ela abriu a porta, tinha um presente da minha mãe, que a minha mãe tinha deixado lá, que era uma caixa cheia de alfaces. Porque a minha mãe tinha um amigo que tinha ido para a fazenda e trouxe um monte, trouxe tipo 2 caixas de alface pra gente e deixou uma na vizinha. E a vizinha ligou e falou, ai, não acredito que você me deixou. E eu falei, gente, a gente tem que ser bem específico. Tem Você que tá ser pedindo bem específico. verdinho, O chegou uma universo é caixa. muito engraçado com isso, né? Porque ele gosta de fazer umas piadas. Mas você pediu isso, verdinho. É verdinho, não necessariamente dinheiro, cara. Muito bom. É muito importante isso. Eu gostei dessa. Vou até usar como referência para Pode as pessoas, pôr. porque às vezes elas perdem essa noção de como é importante você paralisar, respirar e depois trabalhar essa energia ali de como fazer tudo isso. Isso aí. Tem umas perguntas bem interessantes, só deixa eu responder uma que eu achei que é importante, da Dri. Boa noite. Gostaria de saber se vocês fazem para liberar certas energias limitantes referente ao atual emprego. Falo isso porque comecei a notar certos bloqueios, pois erro serviços básicos. Isso é bem interessante, essa pergunta, né? Porque a gente tem duas situações aí, né? Quando o nosso inconsciente não quer mais, ou a gente tá com alguma birra com alguma situação, a gente tende a fazer processos negativos pra gente sair da nossa zona de conforto. Mas também existe aí o processo de autossabotagem, às vezes, né? Você percebe que tá tendo sucesso, percebe que tá crescendo, e o sucesso é um processo que dá muito medo. É, com Crescer numa certeza. carreira é difícil às vezes, né? Quando você está numa posição, talvez eu vou ser promovido e vou ficar instável, vou ter medo daquilo, então você já começa a errar antes
para não chegar a esse processo. É, muito. O processo de autossabotagem é o que a gente faz muito, né? Dizem que o nosso maior medo é da nossa própria luz, É né? exatamente isso, né? E ser uma pessoa de vitória no trabalho, às vezes é difícil, né? Porque aí você vai ter que começar a falar em público, você vai ter que começar a enfrentar certas situações que você nunca ia enfrentar na vida. É, aí você tem medo, porque assim, é melhor ganhar pouco do que eu conseguir aumentar e depois perder e cair de novo, você não dá conta. Existe muito São disso, né? Muita muitas crença limitante em cima. crenças, muitas. Ou também, né, meus pais não tiveram, não têm. Então, por lealdade aos meus ancestrais, me manterei numa situação assim. Então, gente, é muito importante o autoconhecimento para ir se libertando dessas amarras mesmo, né? Eu conheço muitas histórias disso, de lealdade aos ancestrais. Exatamente. Não, Fala não se repetir. a lealdade, isso é muito importante, você falou, viu? A lealdade aos nossos ancestrais. A gente fica com uma lealdade naquilo que foi falado e vamos manter naquilo, né? Com certeza, com certeza. Só me confirma se tá boa a câmera, porque eu tô te Agora puxando, tá ótima. Tô tá? te Então tá vendo bom. bem, Então tá tô te ótimo. vendo, tá maquiada, tá bonita. Perfumada, gente. Vocês não podem sentir o cheiro, mas tô perfumada também. Perfume francês, tá? Eu vou pra Amazônia, tudo orgânico, mas o perfume é francês. Ai, Dri, que isso, eu te agradeço. Ju Infurna tá aqui, Ju Infurna fazendo um trabalho super legal aí de reencontrar o nosso processo de sentimento para com os outros. Acho que é importante isso, né? Hoje em dia é tão difícil a gente ter situações sentimentais para com as outras pessoas. O Corey aí, que tô super ajudando, super feliz com ele. Tem uma pergunta que sai um pouco do processo de prosperidade, mas tem muito a ver, né? Como conciliar sentimento e pensamento? O que você acha disso? Gente, pra mim, a meditação mudou a minha vida e eu hoje não sei viver sem meditação. Criei guia de meditação no YouTube gratuito, tô no Insight Timer, um aplicativo de meditação, porque é o único jeito. Porque o que acontece, né? Do meu ponto de vista, vocês pararem para pensar, a maioria das pessoas estão travadas no ombro, no pescoço. Por quê? Porque é o espaço entre o nosso coração e a nossa cabeça. Então, a gente vive mundos diferentes. A nossa cabeça é uma máquina pensante non-stop. Você bota uma coisinha lá, ela já cria toda uma história e sai projetando tudo pela vida e começa a ver. É incontrolável. E aí o que acontece? Os nossos pensamentos geram as nossas emoções. Então, conforme a gente tem pensamentos repetitivos que geram emoções, experiências, né, de sentimentos repetitivos, a gente começa a criar esses padrões e tudo sem perceber. Então, o que eu aprendi na minha jornada e que, né, transformei em trabalho é que apenas com meditação, que é o quê? Prestar atenção na sua respiração, que seja 1 minuto por dia. Você coloca lá 1 minuto. Agora, durante 1 minuto, eu só vou prestar atenção na minha respiração. 1 minuto por dia, você já vai sentir um upgrade na sua vida que você não faz ideia. Porque quando a gente está respirando, naturalmente a gente começa a organizar esse fluxo, essa energia tanto da cabeça com o resto do corpo. E vai diminuindo, e consequentemente, a gente diminuindo a quantidade de pensamentos, as nossas experiências emocionais também vão criando um espaço. Porque senão, minha gente, vivendo em cidade, nessa vida, multiconectado, não tem como a gente não dá pau no sistema. É ou não é? E é engraçado que assim, ele tá falando de sentimento e pensamento, né? Um pensamento gera um pequeno sentimento. Um Uhum, pensamento qualquer pensamento. mente gera um sentimento muito forte. Então, assim, todo pensamento há de gerar um sentimento. O problema é assim, quando eu penso em alguma coisa, qual sentimento eu estou tendo? Às vezes é importante Exato. ter isso, né? É essa autoobservação de falar assim, o que que esse pensamento causa em mim? Qual efeito no meu corpo está trazendo? Qual efeito no meu coração, na minha alma? O que me remete àquela situação? Porque a gente começa. É o processo da autoobservação, gente. Isso é fundamental e a meditação está inclusa nisso, né? Às vezes não pensar, parar
e concentrar em você, na sua respiração, mas às vezes também ir para além, né? Ir para o processo de você conseguir entender o porquê que aquilo também está sentindo. Porque quando eu pego no dinheiro, voltando para o tema da prosperidade, porque quando eu pego no dinheiro, eu sinto uma energia positiva, ou eu sinto medo, ou eu sinto escassez. Ou por que eu sinto isso? E se questionar em cima disso. Eu acho que é importantíssimo a gente se questionar, né? Porque a gente parou de se observar. A gente fica super conectado com tudo, a gente fica nessa cabeça que tem pensamentos milhões o tempo todo. Eu falo que a gente tem um furacão de ideias, né? O tempo todo nossos pensamentos estão ali, naquele furacão de pensamentos e a gente não entende o que está acontecendo com a gente. E aí o que a gente para, respira e observa. É fundamental isso, né? É até bonito às vezes, né? Porque a gente que vive esse processo de fazer uma meditação, parar tudo e vamos fazer uma meditação, quando você volta recarregado. Você Então você fala assim, volta. agora eu tô pronto pra vida. Exatamente, você vai de um lugar, eu sempre falo, esse lugar de calma e serenidade é um lugar de verdade nosso. Não é quando a gente está nos extremos, porque quando a gente está no extremo de euforia, depois a gente vai ter que experimentar o extremo de depressão, gente. Não tem, esse planeta é assim, é dualidade. Então, quanto mais no nosso centro, mais na nossa calma, mais na nossa serenidade, a gente está conectado, mas espaço cria para as experiências positivas, com boas energias, com o que faz bem de verdade para a gente. Então é muito importante, mas eu durante muito tempo, eu era bem desequilibrada emocionalmente, tipo, e isso me gerava doenças crônicas, então alergias, rinite, sinusite, e eu não entendia, meus 20 e poucos foi todo assim. E eu demorei muito, porque eu acreditava em tudo que eu sentia. E eu acreditava em tudo que eu pensava. Eu achava que todos os meus pensamentos eram verdade. O dia que eu descobri que meus pensamentos não eram verdades, que eles eram apenas nuvens que passavam pela minha cabeça e que eu tinha o poder de escolher e decidir se eles eram verdade ou não, se eu fazia alguma coisa com eles ou não. Gente, e eu só descobri pela meditação. E Só aí foi aproveita tipo, uau! Eu, tipo, me enganei a vida inteira. esse processo dos pensamentos, a gente escolheu o pensamento, né? Eu gosto muito de Louise Hay, porque ela fala assim, eu escolho meus pensamentos nesse momento, né? Eu sei, eu escolho me sentir bem, eu escolho ter uma vida Ela é vitoriosa. Ela é maravilhosa. uma deusa, né, do processo de entendimento de quem você é. Mas acho que acima de tudo, quando a gente para e faz exatamente isso e fala assim, por que que eu tô vendo o mundo desse jeito? Por que que eu tô escolhendo ver o mundo desse jeito? Aí a gente volta pra ancestralidade, né? Parece que a gente o tempo todo anda com uma vozinha. Lembra aquela coisa de desenho animado que tinha o diabinho e o anjinho na sua orelha? Total. Normalmente, esse diabinho e esse anjinho é sua mãe e seu pai. Total. Não, e posso contar, olha que curioso, porque depois que a gente vai descobrindo que, né, grande parte do nosso emocional é programado lá do 0 aos 7 anos, eu Uhum. sempre tinha um sonho de morar fora. Eu, na minha cabeça, no meu racional, era, não, né? Tipo, lá fora é mais seguro, meu pai é do exterior, então eu conhecia bem a Europa, então eu tinha sempre esse sonho. Então, se eu fosse europeia, se eu tivesse a vida lá. E bom, gente, eu morei na Inglaterra, morei na Itália, morei na Espanha e morei em Portugal. No total dá uns 5, 6 anos, assim, que eu morei fora. E vou dizer para vocês que eu passei os maiores e piores perrengues da minha vida. E eu não entendia por que às vezes aconteciam as situações mais difíceis e lá eu estava sozinha, né? Tinha amigos e tal, mas é diferente quando você não está no seu, né, no seu país natal. E aí, um belo dia, eu já tinha voltado ao Brasil, numa meditação me caiu a ficha. Aquele lugar, a Europa era perfeita porque era o lugar que eu ia de férias com os meus pais. Então, lá dentro da minha memória estava, esse lugar é onde eu recebo a atenção dos meus pais, a gente tem o dinheiro guardado para viajar. Então, eu tinha várias referências que era da minha criança interior, mas que não batia com a verdade, com a realidade, com a vida que eu queria levar. Então, se a gente não faz esse trabalhinho duro de olhar e falar, né, exatamente, por que se eu tivesse lá atrás olhado e falado, mas por que eu quero morar lá? Que sentimentos são meus que eu sinto lá? Eu teria chegado nesse lugar, que na verdade era só o amor dos meus pais, e que quando eu fui para lá Exatamente. sozinha, adulta, sem meus pais, eu nunca Passando perrengue.
É isso mesmo, é isso. É o sentimento, a memória que te trazia aquilo lá. E aí ficou gravada essa vontade de ir pra Europa, pra ir viajar, porque era positivo, era gostoso, era reconfortante, era próspero, porque você tinha dinheiro, era um momento que seus pais não ficavam falando, não pode, não pode, pode tudo, quase Pode férias, né? tudo, exato. Libera a situação, né? Então é exatamente isso. E é engraçado, essas zonas de conforto que a gente cria dentro da nossa cabeça e acha que vai ser sempre igual, né? A gente tende a recriar o ambientes que a gente viveu quando era criança, seja eles positivos ou Exato. negativos, tá? Se a gente viveu muitos momentos de pobreza quando a gente é criança, a gente tende a ficar na pobreza porque a gente conhece. Por mais dor que ela tenha na gente, que ela traga pra gente, é confortante, porque você sabe como lidar com a pobreza. Imagina se você nunca teve dinheiro, você vai pro dinheiro de repente, lidar com muito dinheiro não é tão fácil para você. Então o seu inconsciente sempre vai falar assim: quero voltar para minha zona de segurança, quero voltar para aquilo que eu sei, quero voltar para aquilo que eu conheço e sei lidar. Exato. Isso é muito importante a gente entender também. Então, assim, para todo. Eu vejo muitas situações aí de pessoas que estão desempregadas, que querem mudar sua condição financeira. Eu acho que a primeira situação de tudo isso é entender o que você entende por dinheiro, o que você entende por prosperidade. Lógico que cada caso é um caso, né? Não dá pra gente falar assim, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, né? Eu tô sem trabalho. A primeira coisa que eu tenho que falar assim, como que eu vou lidar com esse propósito novo? Como que eu vou lidar com. Pra onde eu vou? Será que a vida queria me mostrar o que com esse desemprego? Que eu precisava mudar de emprego? Que eu tenho que ficar na mesma área, mas eu tinha que mudar de empresa? Que tá na hora de eu avançar, de eu tentar coisas novas, né? Porque a gente fica muito nessa condição. Eu Com vejo muita gente que certeza. tá empregado e fala assim, eu quero tanto mudar de emprego, mas tenho tanto medo porque tá difícil arrumar emprego. Vai que eu mudo de emprego e perco o emprego depois. E aí a pessoa fica se condicionando no emprego que ela não quer mais, que ela ganha menos, só porque ela tá com medo de perder a estabilidade dela. Até Total. quando, né? Até Aí vai quando? ter uma hora que o Agora, universo vai falar assim, não dá, né? exatamente, você falou, me veio duas dicas aqui maravilhosas que eu usei muito na minha vida. Que uma é, eu aprendi com o Barra Access, que é quando a gente está numa situação que a gente não está entendendo, que a gente olha e fala, meu, que merda que é isso? Aí você para, você fecha o olho, você respira e você fala, universo, eu gosto de falar minha amada presença, meu eu superior, enfim, mas né, você pode falar universo, energia, inteligência, Deus, o que você acreditar. O que eu não estou percebendo nessa situação, que se eu percebesse mudaria completamente. E aí você só respira e deixa. A resposta vai vir. Então universo, o que eu não estou percebendo nessa situação, que se eu percebesse, mudaria completamente esse cenário. Então, isso é uma dica. E a outra é uma que eu amo, juntando a queridíssima Paula Abreu. Não sei se você conhece o Conheço, Instagram. acho demais. Ela é demais. Então, eu vi uma vez dela, eu ouvi isso dela e eu tinha ouvido isso do meu professor de Tantra, de um macumbeiro baiano. O macumbeiro baiano dizia que era para tomar banho usando sabonete, dizendo eu amo esse corpinho, que é, é o feitiço mais poderoso para você, meu, se livrar de qualquer urucubaca. Mas Paula Abreu diz em relação à abundância que gente, não é 20 centavos, R$ 1, R$ 2 que vai fazer diferença no orçamento. Então você vai lá, você compra o seu sabonete favorito, aquele com cheiro delicioso, com aquele com a textura mais gostosa que faz a espuminha que você ama. E aí, uma coisa que você faz todo dia é tomar banho. Então, que a sua experiência de tomar banho seja uma experiência da abundância e da prosperidade, porque cada vez que você olhar para aquele sabonete, você sentir aquele sabonete, você passar ele no seu corpo, você vai estar trabalhando a abundância em cada célula do seu corpo. E você vai visualizando isso. E, paralelamente, pode dizer, eu amo esse corpinho é abundância pura. E, gente, juro, eu lembro que eu tava nos meus perrengues europeus, meu. Aí eu vi esse vídeo da Paula, aí eu lembrei do Eu Amo Esse Corpinho, eu falei, é verdade, eu até conto isso no meu livro, o do Eu Amo Esse Corpinho. Aí eu fui na farmácia, aí eu falei, putz, mas o problema é que eu gosto dos sabonetes franceses, chiquetérrimos, maravilhosos, e agora? Aí eles tinham aquelas embalagens Então era caro, né? Não é que era 20 centavos, R$ 2 de diferença. Era um bom caro, tipo... Um Não sabor de podia gastar os francês. 20 euros no sabonete líquido que eu queria, entendeu? Só que aí, pra minha sorte, eles tinham a versão viagem, que era um pequenininho, que custa... Eu não acreditei! Juro. Comprei, gente. Mas foi um sucesso. E foi, em questão de 2 semanas,
eu tava vivendo totalmente outra situação, encontrei as pessoas, trabalho, freela, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e as coisas começaram. Aí que eu comprava mesmo. Eu falei, agora eu vou comprar um grande, porque esse negócio funciona. Mas essa é uma dica maravilhosa, porque é isso, a gente vai tomar banho todo dia, meu. Então trabalhe isso no E banho. até o processo de autoestima, de amor próprio, também acaba ajudando muito no processo de dinheiro, né? A gente, quando se valoriza, a gente traz valor para o que a gente faz, como a gente faz, o que a gente é. E aí a gente consegue com certeza trazer aí muita prosperidade financeira pra gente. A autovalorização é importantíssima, gente. Muita gente não consegue a prosperidade por causa desse processo da autovalorização. Não me amo, então não acho que o meu serviço que eu presto ou o que eu faço é positivo, naturalmente as coisas vão começar a cair por aí. Notícia, falando em livro, eu tenho um e-book de prosperidade, eu vou ensinar uma coisa para as pessoas, viu? Que acho muito engraçado algumas situações. Você falou, me lembrou uma outra coisa, uma técnica que é muito simples, pagar contas. Quando a gente pega a conta, a primeira coisa que a gente faz, assim, tem até umas perguntas que eu já vi aí rolando, que por que eu pago conta, todo o meu dinheiro vai embora com as contas, umas coisas assim. E aí, Passarinho. Só beijo. Desculpa. não, à vontade. E aí eu peguei e pagar a conta é uma coisa que traz muita dificuldade para as pessoas e atrapalha muito a prosperidade. A primeira coisa que a gente tem que fazer é quando a gente e pega a prosperidade, pega a sua conta e você abençoa aquela conta. Aí você fala assim, mas por que você vai abençoar a conta? Porque ela prestou um serviço para você, ela foi referente a alguma situação importante, você está prestando um pagamento, e aí eu não falo mais pagar a conta, eu falo contribuir. Hoje eu Olha, então eu vou contribuir com isso, vou retribuir isso. A gente muda o dinamismo de pagar, porque pagar parece que você não quer pagar, né? Você dá o dinheiro e você quer pegar o dinheiro de volta, né? Aí você exato, esqueceu que você usou o celular um mês inteiro, que você usou a internet um mês exato, inteiro, que você tá usando a Netflix agora. Então, tipo, meu, vamos falar a verdade? A gente tá só retribuindo aquilo que é positivo pra gente. E aí a gente exato. paga com dor no coração. Exato, maravilhoso, Thiago, maravilhoso. Ô, Rose, qual dica? Eu dei duas, a do sabonete, ela tá falando que ficou curto, falhado, mas maravilhoso. Eu só conhecia de fazer o Ho'oponopono, né, na Ah, ponta você do fazia. lápis. Eu sempre Sim, fazia, que sim. era para neutralizar o meu sentimento ruim. Uhum. Não, mas tudo faz parte disso. A primeira dica que você deu foi a. Não, a segunda foi do sabonete, né? Pra você comprar um sabonete gostoso, pra se banhar no luxo. E a primeira dica foi. A primeira dica foi de falar para o universo, há nessa situação que eu não estou percebendo, que se eu percebesse, mudaria completamente. A do sabonete é, amiga, você vai lá e você compra o seu sabonete favorito e você toma banho todo dia, se permite usar o sabonete abundante, cheiroso, poderoso e vá ser feliz com ele. E aí vai trabalhando isso. As pessoas falam assim, eu não consigo. Eu pergunto pro universo, o universo não me responde. E aí eu queria pegar um pouco esse gancho, porque as pessoas estão muito acostumadas a dar um Google e o Google já mandar a resposta, entendeu? Então Mastigadinha. a geração Google quer a resposta na hora ali. E na verdade, quando a gente faz esse processo meditativo, jogar pro universo, o que eu tô querendo, o que você está querendo me mostrar, o que eu preciso saber que eu não estou entendendo, respira, pergunta isso e deixa a vida rolar. Aí você vai sentir que nem aquela vontade lá no começo, você fala assim, tô com vontade de chupar sorvete. Você vai na sorveteria e vai ter um insight na sua cabeça. Você vai sair na rua para fazer sua rotina normal e vai olhar uma coisa que vai brilhar e você vai falar, essa é a resposta que eu queria. Ou senão você vai estar no metrô, alguém vai te dar um jornalzinho, você vai olhar o jornal e vai estar ali aquela coisa escrita. Então assim, é deixar o universo trazer até você essa resposta, entendeu? Infelizmente as coisas não são muito Google, assim, eu não vou pegar e falar e vou receber a informação completa na minha cabeça. A gente tem que deixar o universo trabalhar a nosso favor nesse sentido. E tem que nos permitir a estar aberto a isso, né? Porque se você pegar, jogou essa pergunta, se tu trancar num quarto e ficar embaixo da coberta, também é difícil essa resposta vir, né? Assistindo Netflix, né? Às vezes, né, numa série, vai, pá, aparece alguma coisa, né? Se a pessoa Exato. tá aberta, o universo dá um jeito de resolver isso. Exato, é verdade. Mas gente, a vida pode ser muito mágica. Aliás, eu acho que foi a Mulher do Segredo que depois escreveu A Vida Mágica, o Livro Mágico, O Poder Mágico, que era um livro sobre gratidão. Sim, o E processo da gratidão também é fundamental, né? né? Pois é, Estar eu acho que grato. também aquilo que a gente estava falando no começo, de falar, putz, então você está desempregado, o que você tem de abundância agora? Tempo. Então, isso é muito importante né, nesse processo, você ficar olhando o que você tem, então, em abundância, o que você é grato, né?
E isso vai aumentando, vai multiplicando. Você Até o sai da. processo do foco, né? Então, assim, tipo, agora que tipo, você está desempregado, qual é minha abundância? É tempo. Olha só, você parou, Obrigada, olhou, Adriana. Magia, magia é o nome magia, o disso. livro, isso mesmo, é boa, Adri. E aí você para tudo, olhou aonde está a sua abundância. Então, acho que isso é uma coisa muito importante. Se a gente pega, tá desempregado e a gente só foca naquilo que falta, naquilo que não tenho, naquilo que não consigo, é a mesma situação de falar assim, eu preciso de dinheiro. Você, na verdade, não está focando no dinheiro, na prosperidade, você está focando na necessidade. Então, você sempre vai atrair necessidade. Até porque a necessidade, preciso de dinheiro, traz um sentimento de medo, de um coração doído, traz muitas situações complicadas. Então você vai atrair, porque emocionalmente é uma frase tão forte que ela te traz aquela coisa, eu preciso de dinheiro, um desespero. É, com certeza. Né? E se a gente pensa assim, eu gosto muito de brincar, a hora que começar a bater essa necessidade, quando começou a bater essa vontade de precisar de dinheiro, um muda a frequência e abençoa pelo que você tem, abençoa pelo que você tem abundante, ou se não, pare e foca no dinheiro, na prosperidade, nas situações boas. Se você focar no medo, na perda, na necessidade, é isso que você vai conseguir para você. Com certeza. E, Thiago, vamos dar uma dica para quem está aí, tipo, em algum perrengue. E, gente, às vezes, né, a vida dá voltas, 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 e aí quando você se vê, você está lá na mesma situação. Eu queria muito dividir uma coisa que eu fiz por 21 dias, que foi maravilhoso, que era fazer diariamente Ho'oponopono para o meu pai e para minha mãe, que era com o intuito do que a gente falou no começo, que é de limpar as raízes. É de falar, gente, né? É desses dois que eu vim, independente deles estarem vivos ou mortos, independente de você ter contato com eles ou não, independente, o Ho'oponopono atua com uma inteligência própria, não é? Não é o que a gente quer, não é? Ele organiza tudo. Então, como é importante, se você está com algum momento, passando por algum momento mais difícil, delicado, faça Ho'oponopono para o seu pai e para a sua mãe, que é: eu sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grato. E você diz o nome bonitinho. Concorda, Thiago? Concordo. Nem falo o nome da minha mãe, nem falo o nome do meu pai. Eu faço pai e mãe, porque meu inconsciente sabe quem é. Ele já pega e refere a minha mãe, Boa! já puxa às vezes. Porque às vezes a gente fica falando nome, né? Maria, Madalena, não sei das coisas. Você nem sabe quem é direito. Seu inconsciente entende sua mãe e seu pai como mãe e pai mesmo. Quando você fala pai, já vem a figura do seu pai na sua cabeça. Quando você fala mãe, já vem a figura da sua mãe na cabeça. Muito mais forte, às vezes, do que você ficar falando o nome deles, né? Porque pra gente, no interno, é pai e mãe, né? No Sim. inconsciente, a gente lida como pai e mãe. E eu acho gostoso também, no final, você falou bem legal, porque eu gosto muito de trocar. A gente fala, sinto muito, por favor me perdoe, te amo, sou grato. Eu gosto muito de usar sou grato e não obrigado. É, eu também. Sim, porque tem Eu uma também. energia no obrigado, de eu ser obrigado a isso, é muito Isso. energia de estar E, grato. e por Ó, isso que estourou, né, a gratidão. Porque é isso. exatamente. Já Se você chega de pegar ser e parar. obrigado. Não, uma coisa que é a auto-observação que a gente estava falando agora há pouco, fala assim, obrigado. Vem uma sensação meio ruim dentro da gente. Pode fazer esse processo. Quando você fala sou grato, te dá uma elevação diferenciada. Assim como para mim, outra palavra que eu mudei também foi o desculpa. Desculpa, ou seja, eu tenho uma culpa e quero retirar ela. Perdão. Perdão. Perdão é muito mais suave, né? Me perdoa, né? Do Perdoa. Ho'oponopono. Ou perdão, né? Perdão. Você É, passou por alguém, esbarrou? Perdão. Em vez de você falar desculpa. desculpa. O desculpa, olha também como é mais pesado. Mas desculpa até dói às vezes, né? É muito engraçado. Porque desculpa ainda tem um processo da infância que sua mãe fala assim, você vai ter que ir lá pedir desculpa. Então você fica É, com raiva daquilo, né? Então já tem a raiva também embutida nessa situação no desculpa, né? É doído isso, né? Às vezes não é uma coisa favorável. Eu vou ensinar uma coisa que é bem esotérico, mas funciona bastante num processo aí de energia para quem está muito desempregado e às vezes é interessante a gente parar e refletir. Existem alguns processos de salmo que eu uso para as pessoas
E esses salmos, não no sentido que eu vou ler o salmo e ele vai mudar a minha vida, é porque ele acaba agindo no nosso inconsciente, entendeu? Ele começa a trabalhar nosso inconsciente, nossos padrões de pensamento. E tem um salmo que é o Salmo 118, para quem está desempregado. E eu brinco muito, que esse salmo sempre ajuda muito a arrumar emprego, sempre ajuda muito a trabalhar o processo de prosperidade da pessoa no sentido de arrumar emprego. Só que nem sempre esse salmo é uma coisa, porque ele vai trabalhar assim, para o meu propósito muitas vezes, sabe? Porque eu estou aqui, vou trabalhar na prosperidade daquilo que é bom para mim. Então a pessoa às vezes está querendo arrumar um emprego X e aparece um emprego nada a ver. E eu falo, vai aproveitar essa oportunidade. Parênteses que eu lembrei de outra história maravilhosa para você usar depois. Uma pessoa que ficava usando aquele, qual que é o nome? Grabovoi. Grabovoi. Sabe os números? A pessoa ficava usando uma combinação de números que é dinheiro urgentemente, imediatamente. Acho que é 520, tem um número, 520, alguma coisa, alguma coisa. Eram 6 números, que era dinheiro agora. Dinheiro agora. Pois bem, ela tinha joias penhoradas num banco, assaltaram o banco e levaram as joias. E o banco ligou e falou: a senhora pode passar aqui porque eu tenho um dinheiro para dar, porque levaram as suas joias. E aí, gente, só que é óbvio que o banco, né, não paga a mesma quantidade que valiam as joias, eles sempre colocam um valor abaixo. Mas aí, quando ela me contou, eu falei: ué, você não estava usando dinheiro agora? Foi o jeito que o universo encontrou para te responder. Então, É uma coisa que funciona muito, é um processo de mudança aí, a gente muda uma frequência, fica gerando uma frequência numérica e os números têm energia, a gente sabe disso, mas ele acontece a mesma coisa que acontece com o segredo. A gente gera uma energia muito grande, gera uma situação, mas nem sempre isso está dentro da gente. E se a gente não consegue ter isso dentro da gente, a gente acaba não bancando aquela energia daquele dinheiro, e esse dinheiro acaba esvaindo. Lógico que em situações de necessidade, às vezes até funciona, eu preciso fazer tal situação, funciona usar esses números, funciona usar esse processo, mas isso não adianta na prosperidade interna. A gente tem que curar nossos processos, nossos bloqueios de não prosperidade, de escassez, para que isso aconteça naturalmente. A gente não tenha que pensar nisso, entendeu? Eu não preciso ficar pensando no dinheiro. Quando que eu vou ganhar dinheiro? Quando que eu vou... Não, deixa isso acontecer. Eu estou muito bem seguro na minha prosperidade financeira, muito bem estável na minha vida e deixo as coisas fluírem. Estou querendo criar muito mais para que o universo me doe isso em propósitos, né? Em dinheiro, me doe isso em novos jobs e novas informações. Então, quando a gente está criando e está fazendo o nosso propósito, esse dinheiro acaba vindo muito mais naturalmente, né? Curando, lógico, nossas crenças. Isso aí, mas fala do Salmo 118, desculpa que eu te interrompi. Não, o Salmo 118 é mais ou menos esse processo. A diferença dele é que ele acaba... a gente trabalha com um processo de egrégora quando a gente trabalha com salmos. A gente tem uma egrégora aí de quase 3.000 anos. Então, assim como os mantras, eles trazem uma egrégora muito forte, né? E o salmo, na verdade, ele é feito... Os salmos são feitos diariamente em várias igrejas. Então, eles têm um processo muito grande de egrégora. Egrégora, gente, é a junção de uma energia feita por muito tempo. Eles se criam uma egrégora. E a egrégora dos salmos tem alguns bons de cura, outros com umas situações diferenciadas. Pra mim, eu só uso 91. É o que eu 91. gosto. Mas eu gosto muito do 23, que aí o 23 é direto para prosperidade. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele trabalha muito esse processo de prosperidade, né? No sentido que, Deus está em mim. No final das contas, Deus está em mim. No meu livro, eu pego esse salmo e vou explicando cada versículo dele no sentido mais espiritualista e mais metafísico, né? O que ele está querendo dizer naquilo, né? Mas acho que é importantíssimo a gente pegar e falar do Salmo 118, a gente vai trabalhar no nosso inconsciente. Por que eu não consigo arrumar emprego? Então vamos começar a trabalhar pro meu propósito. Ele começa a te direcionar pro seu propósito, mas é aí que as pessoas têm que estar abertas a esse processo do propósito. A pessoa me liga às vezes e fala assim, eu fiz, mas eu tô aparecendo emprego disso, eu não quero isso. Na verdade, eu falei, você não quer, mas você não tem vontade, você gostaria. Ia ser legal, mas não dá dinheiro, não sei o que lá. Ou seja, o universo está direcionando, só que a pessoa começa a se esconder, porque a mente, o ego tá gritando outra situação, né? Exato. Isso é exatamente isso. Xi, beijão pra você. Oi, gente, tanta gente legal. Entrou a Lã, a Sarinha, a Bia. Fofas, Johnny. Que linda. Falando dos salmos. Nossa, esse é o primeiro salmo que eu aprendi, sei de cor, olha lá. O salmo 23, acho que ele tá falando, ou 91, que acho que eu sou mais famoso, são esses dois. Thiago, só me confirma quanto tempo a gente tem ainda, porque o Instagram vai lá e corta a gente. É verdade, a gente tá super em cima já. Tá. Então me fala, como é que eu faço para ser atendida por você, Thiaguinho? Eu ia falar isso com você agora. Beijo, Xi, te adoro.
entrar em consulta comigo, manda direct, manda o WhatsApp, tem aqui o tem todo. Dei lá, muito bem, beijo, meu amor, adoro. Siga o Instagram dela, Viva Positividade, sempre com muita mensagem positiva. É uma pessoa iluminada na Terra. O processo nosso aí na verdade, é só mandar um direct pra mim, que a gente marca um horário de consulta. Eu atendo via WhatsApp e vídeo, sempre via WhatsApp e vídeo. Às vezes por fone, se a gente não consegue, tem alguma situação mais complicada, a internet tá ruim. Mas normalmente por vídeo, a consulta dura 1 hora, a gente vai trabalhar tarô. Mas o tarô é uma ferramenta de autoconhecimento e de metafísica em cima de tudo isso. E tem a leitura de chakras também, que eu faço uma leitura de chakras, que eu pego a pessoa, leio os chakras com o tarô e mando um material para ela com exercício, com tudo. Que lindo! E tem um e-book, né, de prosperidade, é só entrar aí no link e aí a pessoa adquire. 21 dias para mudar seu padrão vibratório. Então eu ensino várias técnicas mesmo, de todas, como essa no processo das contas, em vez de falar contas, falar contribuições, e a gente vai mudando cada processo desse parâmetro durante 21 dias, trabalhando magia, trabalhando pensamento positivo, trabalhando outras técnicas, a gente vai englobando tudo isso numa coisa só, para jogar para as pessoas elas conseguirem mudar a frequência dela. Maravilhoso. Você, meu amor? E você? Bom, Bem Amadas está aí, gente. A cada 15 dias tem encontros presenciais na Casa Cancan, cada semana um tema. Atendimentos online e presencial em São Paulo também. Autoconhecimento feminino, espiritualidade, meditação, centro, respiração. E tem um grupo online que eu chamo de 21 Dias para Bem Amar-se, onde a gente trabalha a vida inteira. É tudo que a gente falou aqui, né? Não tão voltado para a prosperidade, mas com o intuito de se conhecer, e de se curar, e de se libertar, e de purificar as raízes. Então, são 2 vídeos, é uma aula, uma tarefa e uma meditação, 30 minutos por dia. E o próximo grupo começa semana que vem. Se quem quiser mais infos, também tem um link lá na minha bio. Manda direct e a gente vai se falando. E é muito lindo, gente. Aonde que acontecem os encontros? Os encontros, tem encontros Bem Amadas na Casa Cancan, terças-feiras, algumas sim, ontem teve um. Então agora é só daqui 15 dias. Mas onde está a Casa Cancan? Casa Cancan em Pinheiros, em São Paulo. E que é muito lindo. Aliás, um dia você tem que ir lá, quando você vier para esse lado. Preciso, vou marcar de ir. Gostei da ideia, vou É uma marcar. delícia o espaço, você vai adorar. Você vai adorar. E em breve eu vou estar criando um encontro de mulheres, 4 encontros para trabalhar Shaktis, essa energia sexual divina poderosa. Tem que trabalhar, né? Tem que aprender. A mulherada tá muito travada nesse processo sexual. Mulherada e o homem também tá muito travado. O processo do homem aí, uma complexidade na sexualidade, uma coisa muito racional, e a gente tem que trazer emoção pro sexo também pra ser bom, né? Pra ser gostoso. E em breve você vai fazer com o sagrado masculino, né, Thiago? Vou fazer uma live com o sagrado masculino. Gente, o sagrado masculino, pra quem não conhece, é marido dela, tá, gente? Sagrado masculino e eu pagamos as mesmas contas. Juntos. Querida, foi uma delícia, viu? Vamos fazer mais. Você, quero fazer mais sempre. Mas acho que a gente tem que ter um horário, né? Tipo, William Bonner. Mesmo E horário. pegando temas, nada a ver, vamos falando, né? São muitos temas, gente. Né? E passou muito rápido. Passou mesmo. Mas vamos combinar mais lives de verdade. Essa live foi difícil porque a gente ficou combinando, foi o tempo. Aí eu tava com um projeto lá, ela tava com outro, ela foi pra Amazônia tirar umas férias, curtir a vibe toda da Amazônia. Mas vamos nessa. É essa. Até a próxima, meu amor. Maravilhosas. Beijo, gente. Boa noite. Thiago, namastê. Beijo, gente. Gratidão por todo mundo aí. Vamos que vamos. Beijo, Dri. Obrigado pela participação. Foi desde o começo, Adriana, mandando um monte de perguntas, sempre. Gratidão. Opa. Beijo, amores. Obrigada. Tchau, tchau. Até mais. Beijo. Tchau.